capítulo 4, versos de 1 a 8, vocês vão perceber que, como eu já tinha dito nos sermões passados, especialmente no sermão passado, havia uma sequência de perguntas que o apóstolo Paulo fez na sessão anterior, que foram respondidas rapidamente ali no final do capítulo 3, mas que ele voltaria a tratar a respeito delas de maneira mais pormenorizada aqui no capítulo 4. Então, dos versos 1 a 8, ele vai tratar da seguinte pergunta, no verso 27 do capítulo 3. Onde está logo a vanglória? Em outras versões, onde está então a jactância? Jactância, vanglória, orgulho, soberba, são coisas muito semelhantes. Então, onde está a glória, a vanglória de buscar salvação em si mesmo? Esta é a pergunta que o apóstolo Paulo se pretende a responder dos versos 1 a 8 do capítulo 4. Ouçamos a voz do Senhor, irmãos. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Verso 6. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, a Ti damos graças ao Pai, pela bênção de estarmos reunidos em Teu nome, de podermos Te servir. Já falamos, já cantamos, mas agora precisamos Te ouvir, ó Deus. Ouvir na pregação da palavra. Usa-me, Senhor Deus, poderosamente, para que eu possa, com sabedoria, destrinchando este texto, com perspicácia, com zelo, com fé e, ao mesmo tempo, com simplicidade, fazer com que os teus filhos entendam esta doutrina tão gloriosa da justificação que nós recebemos pela fé. Afasta de nós, Senhor Deus, toda vanglória, toda soberba, todo orgulho. Faz com que nós possamos te ouvir hoje, de maneira nítida. Muda a nossa vida, Senhor Deus. Transforma a nossa família, nossa casa. E principalmente aqueles que nunca ouviram o Evangelho. Faz com que eles passem a partir de hoje a crer no nosso Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É o que nós pedimos nele. Amém. Todo mundo que trabalha espera no final do mês receber o pagamento do seu trabalho. Aqueles que são assalariados, eles sonham com o dia 30, né? Ou dia 1º, ou o dia que seja determinado pela sua empresa para o pagamento. Não vai fugir muito disso. Todo mundo faz conta, né? Você tem água, luz, telefone, você tem o seu cartão, tem a feira da casa para fazer. E a gente conta com esse dinheiro no final do mês. O assalariado trabalha para receber. Trabalha esperando o fruto do seu trabalho. Quando chega lá no dia 30, dia 1º, ou dia que o valha, aquele que trabalhou, ele não quer desculpas do patrão. Ele quer receber o que lhe é devido. E ele não deve, de maneira nenhuma, olhar para o seu patrão como alguém que está fazendo um favor, neste caso. Ele está pagando o que é devido. Querer mais do que foi acordado é querer algo que não é devido. Mas tratar o seu salário como se fosse esmola, isso é uma visão equivocada daquilo que é a relação trabalhista.
Alguns acham que meu patrão me deu o meu salário. Ele não lhe deu o seu salário, ele lhe pagou o seu salário. Eu preciso enxergar assim, eu trabalhei, eu preciso receber. Isso é tão sério na Escritura, que quando nós estávamos lá nos textos do Antigo Testamento, nós vimos, né, a lei do jornaleiro. A lei do jornaleiro não diz respeito ao que vende jornal, né? Isso é coisa mais nova. Mas aquele que trabalha pela jornada, ele tem uma jornada de trabalho e no final da jornada de trabalho ele recebe o salário. Ele era tão pobre, que ele não tinha condição de esperar o dia seguinte. Ele recebia o salário e corria para fazer as compras. Perceba então que a nossa época é uma época onde até as pessoas de trabalhos mais simples, elas têm uma condição muito melhor do que antigamente se tinha. Na pior das relações de trabalho se tem no Brasil, né, convencionou-se assim, no máximo pagamento por quinzena. Nos Estados Unidos você tem um pagamento por semana, mas no Brasil está estabelecido, e o Brasil é mais pobre do que os Estados Unidos e muito mais pobre, você recebe por quinzena. Porque subtende que você tem a condição de esperar 15 dias para receber novamente. Você recebe, hoje tem tantos meios, né? Você tem um cartão de crédito, você tem o montante que você recebe, você consegue fazer uma feira, estocar em casa, esperar a próxima quinzena, mesmo com todas as dificuldades que são próprias de um país como o nosso. Mas a gente vive muito melhor do que pessoas que aparentemente tinham cargos, ofícios maiores no passado. Isso é fato. E todos recebem e devem receber o fruto do seu trabalho ao final de cada jornada. O que nós conseguimos com esse salário, né? O que nós vamos adquirindo, você primeiro recebe o salário, você paga as suas contas e você começa a adquirir patrimônio. E é tão maravilhoso quando a gente, adquirindo um novo patrimônio, nós convidamos nossos amigos, né? Alguém comprou, por exemplo, um lote, um terreno, que futuramente quer construir a casa. Então eles chamam os amigos, vai lá, veja só aqui, ó, minha conquista. Os amigos vão lá e se alegram. É fruto do trabalho dele. Muitos dos nossos irmãos são assalariados. E eles foram juntando de pouquinho em pouquinho para comprar um lote. Para Deus sabe quando, depois se juntarem muito novamente, ou fizerem um financiamento em um banco oficial ou não, pagarem por mais longos 30 anos. Mas quando terminar, a obra que estiver pronta ali é deles. Eles trabalharam, eles se esforçaram, eles juntaram, e o que eles têm no final é deles. Isso traz um sentimento de pertencimento, de vitória muito grande para quem consegue. Só sabe quem consegue. Se sua casa é grande, se ela é pequena, isso não importa. O que importa é que sempre que a gente consegue comprar, né, um imóvel, um carro, né, um bem que seja assim, para o benefício da família, é uma alegria muito grande. E nós podemos dizer, isto aqui é fruto do meu trabalho. Eu trabalhei, eu suei a camisa, eu juntei e consegui. É uma bênção muito grande. O problema é que estas relações, elas não podem, essa relação de comprar, de se esforçar, de pagar, de conseguir, de dizer isso aqui é meu, elas não podem sair do campo da relação social para a relação espiritual. É aí onde mora o problema. Não é jactância, não é vanglória, não é necessariamente soberba mostrar o que você conseguiu. Pode ser, é verdade, mas nem sempre é. Porque a vanglória é uma glória sem fundamento. Mas quando você diz, meu irmão, se alegre comigo porque eu consegui comprar este terreno para fazer a casa com minha família, isto não pode ser vanglória porque tem fundamento. O fundamento é o trabalho, o esforço, que são princípios da palavra de Deus. Quem vai conseguindo o seu patrimônio ao longo da vida deve celebrá-lo. Infelizmente, a cultura do nosso país é uma cultura onde você vai ganhando, vai fazendo patrimônio e você tem que escondê-lo. Você tem vergonha de ter o que você tem. E isso é uma loucura. Num país como os Estados Unidos, onde você tem uma cultura
que tem herança reformada, os jovens, eles cultivam a meta de alcançar o primeiro $1 milhão. E quando eles alcançam, eles fazem uma grande festa, eles anunciam, a família se alegra com eles, porque não é pecado ganhar dinheiro, não é feio mostrar o que você tem, é feio quando você coloca nisto a tua esperança. Mas se alegrar com o fruto do trabalho é uma bênção. Só que tem limite. Isso não é vanglória porque é fruto do teu trabalho. Tem fundamento. O problema do apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, é porque muitos homens da época dele já não se gloriavam simplesmente com o trabalho, mas estavam se gloriando com a pseudo-salvação que achavam que tinham. E começaram a aplicar estes princípios do trabalho comum à relação com Deus. E achavam que porque supostamente guardavam a lei, isto lhes garantia a certeza da salvação alcançada pelo seu próprio esforço. E aí o esforço contrário do apóstolo é dizer, vocês estão errados. Ele já colocou nos capítulos 1 e 2, judeus e gentios na mesma situação, como nós vimos. Primeiro ele falou para os gentios que, tendo conhecimento de Deus, negaram como Deus, por meio da revelação geral. Depois falou para os judeus que eles, tendo conhecimento pela revelação especial e por todos os benefícios da aliança, também negaram Cristo. No capítulo 3, colocou ambos na mesma situação, todos se extraviaram, não há um que busque a Deus, não há um bom sequer, e agora ele está propondo a solução. Não vai ser pela vanglória, não vai ser pela soberba, não vai ser pelo orgulho. Então, qual é a resposta da pergunta do versículo 27, capítulo 3? Onde está logo a vanglória? De onde procede? Onde é que vocês encontraram fundamento para esta loucura? Então ele diz, respondendo com 2 exemplos. Ele fez por meio de conceitos rápidos no final do capítulo 3, e agora ele explica por meio de exemplos. O exemplo de Davi, aliás, o primeiro é Abraão e depois Davi. Os grandes nomes da fé no Antigo Testamento. A resposta dele começa da seguinte maneira, verso 1 do capítulo 4. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Veja, por que segundo a carne? Porque a pergunta é, de onde procede esta vanglória? Esta vanglória só pode vir segundo a carne, não é segundo o Espírito. Qual o fundamento desta vanglória? O que foi? Vamos pegar aqui um exemplo. O exemplo por definição. Abraão. Porque eles tinham em Abraão o pai da fé. Ora, se este é o pai da fé, todos vocês são filhos de Abraão. Sendo filhos de Abraão, vocês devem aprender do pai. Vocês devem ser semelhantes ao vosso pai. A pergunta é, o que o pai de vocês conseguiu na carne? Na carne, essa expressão diz respeito não a viver na carne, mas aquilo que é próprio do dia a dia comum. Por exemplo, o que Abraão conseguiu com a circuncisão? O que Abraão conseguiu com o sistema sacrificial? O que Abraão conseguiu simplesmente cumprindo os trabalhos de profeta? O que foi? Qual foi a glória dele nestas coisas? Ele passa a responder. Veja, o nosso pai Abraão, o que ele conseguiu segundo a carne? Verso 2. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isto lhe foi imputado como justiça. Veja, não é segundo a carne. Ele acabou de responder. Esta glória que vocês atribuem a Abraão, desta forma como vocês atribuem, é vanglória. Não tem fundamento. Porque a própria Escritura diz que Abraão foi salvo pela fé, não pelas obras. Então, na carne, ele não conseguiu nada. Se o vosso pai, que é Abraão, nosso pai, ele se inclui, ele mesmo não foi salvo pelas obras, como é que vocês estão ensinando os outros a serem salvos pelas obras? Qual é o fundamento? Então, mais uma vez, ele está reforçando. O que vocês se gloriam-se simplesmente como vanglória. É a glória sem fundamento.
Mas se Abraão tiver de se gloriar, observe o verso 2. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Veja, quais são as obras da carne, ou na carne, que ele acabou de expressar? As obras na carne são estas obras que Abraão fez e fez muito bem. À medida que ele cumpriu a circuncisão, em que ele deixou a sua terra e a sua parentela e foi para a terra que Deus mostrou, então ele fez tudo muito bem. Mas se ele tiver de se gloriar destas coisas, ele não pode se gloriar diante de Deus. Ele só pode se gloriar diante dos outros. Para ficar mais claro o que Abraão fez, eu queria que você abrisse comigo, né? Primeiro vamos avaliar quem era Abraão e depois o que ele se tornou. Primeiro, Josué capítulo 24. Josué 24, verso 2. Verso 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais Terá, pai de Abrão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Vocês que acham que Abraão pode se gloriar na carne, vocês sabem quem era Abraão? Abraão era filho de Terá, e Terá era um idólatra. A família de Abraão era uma família de idólatras. Então, o que é que Abraão tem? Qual é a grande glória na carne de Abraão? Ele era um filho de idólatra. Agora, o que foi que Deus fez por ele? Eu preciso que você volte até Gênesis capítulo 12. Gênesis 12. Os primeiros versículos. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Então, fica estabelecido que Abraão era um filho de adoradores de deuses estranhos, um idólatra, que não fez absolutamente nada para sair da idolatria. Foi Deus que falou com ele. Não há um ato sequer de Abraão buscando Deus, mas Deus foi lá dentro da idolatria, onde vivia Abraão, e disse: eu te farei eu farei de você uma grande nação. Você não vai fazer nada, só ouve o que eu estou te dizendo, crê no que eu te digo e vai. Então, o que é que Abraão tem de se gloriar na carne? Absolutamente nada, ele não fez nada. Ele ouviu, creu na palavra e saiu. Ele e a sua parentela. Se você observar logo em seguida, ainda com o texto de Gênesis, o que vem em seguida é Abraão descendo para o Egito. Quando ele chega no Egito, com medo, né, do Senhor, do governador do Egito, ele olha para sua esposa Sara e diz: Sarai ainda na época, e diz o seguinte: estes homens são perigosos e é melhor que nós façamos um acordo. Muito provavelmente eles vão te querer como mulher e vão querer me matar para isso. Então você vai dizer que é minha irmã. Ela, de fato, era meia-irmã de Abraão. E a partir desse pacto, ela mente juntamente com seu marido, e aquele homem tenta até se deitar com a mulher. Quando Deus fala com ele em sonhos e diz: não faça isso. Ela tem marido. E Abraão chega a ser repreendido por um ímpio, dizendo: como é que você faz uma loucura dessa? Eu ia me deitar com a tua esposa. Então, o que é que Abraão tem que se gloriar na carne? Idólatra, mentiroso e fraco. Esse é Abraão. E, obviamente, eu não estou de maneira nenhuma aqui tentando denegrir a imagem de Abraão. Eu estou dizendo que ele é assim. Os homens são assim. Nós somos assim. É para que não haja vanglória. Onde está a vanglória? Agora, conheça Abraão. Agora,
Este mesmo Abraão, que foi mentiroso, que entregou a sua própria esposa, não cuidou da sua esposa, foi frouxo, inclusive, diante do faraó. O que é que acontece com ele quando ele recebe uma nova promessa no capítulo 15? Abra comigo, por favor, Gênesis 15, verso 1. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse a Abraão: Senhor Deus, quem me hás de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Ele saiu com 75 anos, aqui ele já está com 100 e nada de ter filhos. Disse mais Abraão: Eis que não me tem dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. Preste atenção o que é que está acontecendo com Abraão. Praticamente 25 anos se passaram da primeira promessa até aqui. E ele continua sem filhos. Eu te darei uma descendência. Que descendência? Ele nem filho não tem. Ele já está ficando velho, muito velho. Então, há uma crise na fé. Existe a fé ainda, mas é uma fé débil. É uma fé cheia de imperfeições. E Abraão diz, então, pelo que eu estou entendendo, aquela promessa do Senhor vai se cumprir no meu servo, Eliezer. Aí Deus diz, não, não será com Eliezer. Será daquele que vai sair do teu ventre, o filho da promessa. Então, é num momento de profunda crise na fé que Deus vai revelar a promessa dele novamente e algo muito maravilhoso acontecerá na vida deste homem. Veja o verso 6. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto o quê? A fé por justiça. Creu, isto lhe foi imputado por justiça. O que é que Abraão fez até agora? Eu lhe respondo, absolutamente nada. Ele só recebia promessas e cria. E se você perguntar, mas a fé de Abraão, ela era uma fé perfeita? Não era perfeita. Era a fé dos justos. Irmãos, se dependesse de uma fé perfeita, nós todos estaríamos no inferno. Mas absolutamente, eu sou o primeiro da fila. A fé que nos é exigida para a salvação não é uma fé perfeita, é uma fé verdadeira. É a fé salvífica. Porque a fé não é o fundamento da salvação. Perceba isso. Porque a fé não precisa ser perfeita? Porque a minha fé não é o fundamento da minha salvação. Porque se a exigência da lei de Deus para a satisfação da justiça de Deus é perfeição, então aquele que vai cumprir no meu lugar a lei, este precisa ser perfeito. Então, a obra de Cristo, que é o fundamento da salvação, necessariamente tem que ser uma obra perfeita. Mas a fé que é o meio pelo qual eu vou alcançar a salvação, em que esta obra, que é histórica, que aconteceu de fato com Cristo há 2000 anos, esta obra para chegar até mim, ela vem pelo meio da fé. Não há exigência de que a fé, que é um instrumento que me liga à obra perfeita, seja perfeita. Graças a Deus por isso. Porque a fé que temos é dom de Deus. Mas nós não temos cuidado com os dons de Deus. Porque uma coisa é não haver exigência de uma fé perfeita. Outra coisa é nós não lutarmos para que essa fé se torne cada dia mais perfeita. Não aprenda que a fé imperfeita te salva para você torná-la cada vez mais imperfeita. Não. Aprenda que não depende de você. O fundamento da salvação é Cristo. Mas esta fé, quanto mais eu busco a perfeição da minha fé, mais eu me beneficio dela.
Então, quando eu estou exercitando a minha fé, quais são os exercícios de fé? Leitura da Escritura, o ouvir a palavra, o participar dos sacramentos, o estar em comunhão com os santos. Tudo isso exercita a nossa fé. Quando eu sou diligente nessas coisas, eu estou aperfeiçoando a minha fé. Cada dia mais perfeita esta fé, menos debilidades eu tenho a respeito da minha salvação. Não como fundamento para ir ao céu, mas para que eu possa compreender as implicações desta salvação na vida comum. Se você quer exemplos disso, faça uma comparação de quando você conheceu mais doutrina, quando você tem mais acesso à doutrina reformada, hoje e há 10 anos, aqueles que têm pelo menos 10 anos de fé. Compare-se você, como você vivia, qual era a sua relação com o Evangelho há 10 anos e agora. Porque se não estiver melhor, meu irmão, então a sua situação está muito difícil. Porque não faltam os instrumentos para crescer. Se você não usa, é outra história. Então perceba como na prática, mesmo a fé imperfeita, ela vai crescendo em perfeição e isso nos beneficia tanto. Como é bom saber o que fazer. Veja, a Bíblia descreve os ímpios vivendo tateando. Sabe o que é isso? É você entrar num cômodo escuro de uma casa e você não ter iluminação e até você achar algum tipo de iluminação, você ir tentando se livrar ali para não bater numa quina. Essa é a vida dos ímpios. Vivem no escuro tentando se livrar das quinas da vida. Enquanto você vive com a luz do Evangelho, é como se um salão com iluminação perfeita estivesse diante de você. Você não tem por que bater em nada. Essa é a compreensão que os justos, os crentes têm a respeito da vida quando a fé deles é exercitada, ainda que seja fé imperfeita. Então agora volto comigo para Romanos 4, para a argumentação do apóstolo Paulo. Ele diz, verso 3, pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado por justiça. Ele acabou de citar Gênesis capítulo 15, verso 6. Mas eu queria me atentar agora, nós já fomos lá para esse texto e voltamos, eu queria me atentar para a pergunta que ele faz, respondendo com Gênesis 15, 6. Quando ele diz assim, pois que diz a Escritura? Ele está respondendo as asseverações dos fariseus, o que dizem eles. Ele respondeu inicialmente com uma pergunta: de onde procede essa vanglória de vocês? Vocês já pararam para pensar? Conceituou o final do capítulo 3 e está exemplificando agora no capítulo 4. Mas ele não volta para perguntar a opinião dos fariseus. Ele não volta. Ele não quer saber a opinião dos fariseus. Ele quer saber o quê? O que diz a Escritura. Esse é o fundamento da nossa fé. O que diz a Escritura. Respondendo com o Antigo Testamento. Gênesis 15, 6. Ele poderia ter usado, inclusive, o verbo no passado. O que diziam as Escrituras. Mas ele também não faz isso. Mesmo usando um texto do Antigo Testamento, ele diz o que diz a Escritura hoje. Porque, ao contrário do que dizem muitos pregadores da nossa época, a Escritura no Antigo Testamento não dizia para a igreja não dir mais. Ela diz e sempre dirá. As pregações no Antigo Testamento, elas são tão poderosas para revelar Cristo como as pregações do Novo Testamento. E elas falam como o Novo Testamento falam para hoje. Então a asseveração do apóstolo Paulo é o que diz a Escritura. Não quero saber a opinião de vocês, fariseus. Não quero saber a opinião da cultura da nossa época. Não quero saber a opinião de ninguém. Eu quero saber o que é que diz a Bíblia. Irmãos, isso é uma herança que a Reforma trouxe 16 séculos depois do apóstolo Paulo. Porque depois do primeiro século até o século XVI, a igreja foi se afundando.
ouvindo cada vez menos o que diz a Escritura. E onde é que eles foram parar? Eles foram parar numa tradição cega. Esqueceram completamente do que diz a Escritura para ouvir o que o magistério da igreja fala. Obviamente, eu não sou contra o magistério da igreja, até porque os presbíteros formam o magistério da igreja. Só que estes concílios, né, que trazem a interpretação correta da palavra de Deus, eles não trazem de si próprios. A forma correta, a hermenêutica correta, a interpretação correta da Escritura, ela é feita a partir da própria Escritura, porque a Escritura, ela se interpreta a si mesma. Os concílios fazem esse trabalho porque são homens investidos de autoridade e cheios dos recursos para tal. Mas isso não quer dizer que eles vão dizer a doutrina à parte da Escritura, mas a partir da Escritura. Assim nós devemos, irmãos, mais uma vez, fazendo coro com Paulo, dizer, eu não quero saber a opinião dos homens, eu quero saber o que diz a Escritura. Os irmãos precisam sempre chegar aqui, não com espírito de cobrança, mas com a expectativa. Não é que o que o pastor vai falar para mim, mas o pastor, o que diz a Escritura no texto. Os pastores não precisam fazer muitos exercícios, né, de retórica, né, de lógica aprimorada. Eles precisam ser simples. Porque o que a igreja necessita ouvir no dia do Senhor não é minha opinião, não são minhas preferências, é o que diz a Escritura. Portanto, todas as vezes que os pastores abrem a Bíblia, explicam o texto e aplicam o texto, eles cumpriram o trabalho deles, irmãos. As coisas estão tão confusas na nossa época que muitas vezes a descrição de um bom pastor diz respeito muito mais ao que ele faz, que não tem nada a ver com a pregação, do que o que tem a ver. Ah, o pastor é muito simpático. Que seja, é melhor que seja, né? Ele é um homem do povo, ele precisa ser simpático. Ele precisa, né, circular bem entre os irmãos. Mas se ele não for tão simpático assim, isso não deveria ser a forma correta de avaliar um pastor. Às vezes a gente faz isso até com o médico. Vai para o médico e tal, cuidado, ele é muito chato. Não, mas eu não estou procurando amigo, não, eu estou procurando um médico. Eu não tenho carência afetiva. As pessoas que eu procuro para serem simpáticas são meu cônjuge, minha filha, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Esses eu procuro para simpatia. Mas o médico eu procuro para prescrever aquilo que eu preciso tomar. Este é o ofício dele. Se ele for simpático, é um plus, é uma coisa a mais. Ótimo, que seja. Né? Médicos sejam simpáticos. Mas isso não é uma questão, né, que está relativa ao ofício deles. Pastores sejam simpáticos, presbíteros, acolhedores, mas isso não é o trabalho primordial. Participar de todos os eventos possíveis e imagináveis da igreja, o pastor nem suporta isso. Agora, quando você precisa, ele está lá. Quando você, numa emergência, você está precisando de uma palavra, o pastor está lá. Quando você precisa de uma pregação, ele está sempre presente. Quando você precisa de um acolhimento na sua casa, ele está presente. Então, este é o trabalho do pastor. Exortar, governar, disciplinar, instruir, dizer o que diz a Escritura. Não dizer o que diz a Escritura é não cumprir a sua tarefa. E se encher de 1 bilhão de outras atividades é se esconder atrás delas. O pastor é muito bom, ele faz cada reforma na igreja, mas isso não é o trabalho do pedreiro? Não seria o pedreiro que faria a reforma na igreja? Ah, o pastor é muito bom. Olha, cada evento lá na igreja, mas é uma igreja, né, ou é uma associação onde as pessoas buscam fazer grandes eventos? É uma agência de publicidade, é uma igreja, é uma ONG. Pregar não, mas olha, é cada trabalho social que a igreja tem. Mas a igreja, ela primordialmente habilita os crentes para o trabalho da vida, incluindo o trabalho de ajuda ao necessitado. Não confundam, irmãos.
o apóstolo Paulo, para responder os fariseus, não foi dar a opinião deles, nem se esconder em um monte de outras coisas. Ele diz o que diz a Bíblia. Próximo domingo, e no outro domingo, e no outro domingo, quando vocês chegarem aqui, não esperem de mim outras coisas, mas esperem isso. Pastor, eu não quero saber a sua opinião. O que diz a Bíblia? E o que diz a Bíblia vai ser pregado. E que Deus nos ajude que seja sempre assim. Verso 4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Veja, ele está só explicando o que ele acabou de dizer. Se é uma dívida, se Abraão tem que se gloriar, então não é pela fé. Mas se for pela fé, então não tem dívida. Vocês têm que escolher. Se vocês dizem que a salvação é Deus que deu, então Deus não deve nada a vocês. Mas vocês estão dizendo que vocês conseguiram, então é dívida. Então não procede de Deus. Escolham em que caminho vocês estão. Mas Abraão, o pai da fé, que vocês reputam como sendo a referência, não foi salvo por obras, mas pela fé. E ele acabou de provar aonde? Na Escritura. O segundo exemplo que ele dá, o segundo personagem, vem no verso 6 em diante, observe. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo. Aí a citação do Salmo 32. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Estes fariseus, eles viviam o tempo todo se chamando de bem-aventurados. Veja que coisa louca, né? Porque dos dois personagens que o livro dos Salmos apresenta, um é o bem-aventurado. Voltando no texto, verso 5. Ele diz, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, percebe? O ímpio. Então ele está fazendo um contraponto do Salmo. Ele vai citar o Salmo e ele está usando os personagens lá do Salmo. Aquele que justifica o ímpio, e quem é o outro? Verso 7. Bem-aventurados aqueles. Olha, são os dois personagens dos Salmos. O ímpio e o bem-aventurado. Para o fariseu, bem-aventurado era aquele que cumpria a lei. Na revelação da Escritura, bem-aventurado não é o que cumpre a lei. Mas o texto diz, bem-aventurado aquele cuja maldade é perdoada e cujo pecado é encoberto. Porque o bem-aventurado por excelência é aquele que cumpre a lei de Deus. Que cumpre cabalmente a lei de Deus. Mas os bem-aventurados dependem deste bem-aventurado. Para o fariseu, o ímpio é o que não estava cumprindo as exigências externas da lei. E eles eram os bem-aventurados. Na leitura correta, aquele que tem o pecado coberto, este é bem-aventurado. E aí vem a explicação do que é bem-aventurado. Bem-aventurado é o que é feliz. Eu lhe pergunto, existe felicidade no farisaísmo? Irmãos, com todo cuidado do mundo, para não ser injusto com ninguém, mas tente pensar, o evangelicalismo que nós vivemos no Brasil, ele flerta muito com dois extremos. De um lado, ele flerta com o liberalismo. Muitas igrejas já não querem saber mais o que diz a Bíblia e cada um vive a sua própria preferência. Existe isso, mas não é tão forte. O púlpito não sai tão forte esse tipo de discurso. Mas do outro lado, existe especialmente em algumas igrejas, principalmente de cunho pentecostal,
uma tendência para o farisaísmo que é uma coisa absurda. É a igreja do não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Um bilhão de coisas não pode. Mas se você perguntar às pessoas que estão praticando estes não pode, esses muitos outros mandamentos, além dos 10, se você pergunta a elas se elas se sentem felizes, contentes, alegres, se elas... perceba que há um peso muito grande que elas carregam. Muitas até nem têm condições de avaliar isso agora. Mas no nosso meio, e aqui cada um faça a sua avaliação e puxe na mente. Muitos aqui já passaram por momentos difíceis na igreja. Um peso terrível. De olhar para coisas que aparentemente eram lícitas. Você não encontra a Bíblia negando aqueles benefícios, aqueles alívios, aquelas alegrias próprias do dia a dia do homem em canto nenhum da Escritura. Mas você precisa se privar. Você não pode fazer. Porque não toque nisso, não beba aquilo, não faça aquilo outro. E o próprio apóstolo Paulo diz que isto não tem valor nenhum contra a sensualidade. Isso aqui não pode. Isso aqui não pode comer. Isso aqui não pode beber. Isso aqui não pode fazer. Não pode, não pode. Isso é um peso enorme. E não é por coincidência que estas pessoas estão justamente nos lugares onde menos se conhece a doutrina da justificação pela fé. Preste muito bem atenção nisso. A falta de doutrina escraviza os crentes. Eu não estou aqui dizendo que os irmãos não são sinceros, que eles não estão tentando buscar Deus verdadeiramente. Eu estou dizendo, estou constatando que é uma vida extremamente pesada. E que quando eles conhecem a doutrina reformada, parece que é até uma nova conversão. Que eles tiram um outro fardo das costas. E dizem, é assim. E os pastores dizem, é assim. Olha o que diz a Bíblia. E ele diz, realmente, é assim. A Bíblia diz isso, graças a Deus. E ele vai tentar viver o que ele não viveu. Ele vai tentar aproveitar o que ele não aproveitou. De maneira lícita, moderada, justa, sábia, como diz a Escritura. Porque só é feliz quem tem os seus pecados cobertos, não por si mesmo, não pelas suas tentativas, não pela sua força, não pelo seu braço, mas pela obra de Cristo. Foi para a liberdade que Cristo os libertou. Não para a escravidão, irmãos. Não para a escravidão. Cristo não subiu numa cruz para que você tenha que carregar outra a vida inteira. E vocês sabem que existe, evidentemente, muitos compromissos na fé, mesmo com essa liberdade. Mas são 10 que nós lemos todos os domingos, repetidas vezes. Não são 11, nem 15, nem 30, nem 600, como faziam os fariseus. 600 preceitos tirados dos 10 mandamentos. Isso era o farisaísmo. Não tente contar o que o evangelicalismo brasileiro faz. Eu não sei o número, mas são muito mais de 10. Não pode ser feliz quem vive assim. Nós não somos livres para fazermos o que nós queremos, irmãos. Vocês vejam o zelo que nós temos com o culto, com o que Deus prescreveu no culto, com o que Deus prescreveu para a gente viver com a nossa esposa, as esposas com seus maridos, como eles devem se tratar, como devem criar os filhos, como devem pensar em trabalho, como devem pensar na política, como devem pensar em economia, como devem pensar em tudo. O zelo, o cuidado, né? o rigor que nós temos para com as coisas que se devem ter rigor. Mas ninguém será feliz carregando um peso que não pode carregar. Os teus pecados foram cobertos por Cristo. Não é pelo teu esforço.
Não é porque tu aprendeu um dialeto evangelical e tu diz a paz do Senhor, e o irmão vira as costas e tu mete o pau no irmão. Não é assim. Não será assim. Não precisamos de um dialeto à parte. Não precisamos nos afastar de tudo que é lícito segundo a palavra de Deus. Nós devemos viver a vida comum que o Senhor nos deu. E esta vida, para os que creem, é uma vida muito boa. Cheia de dificuldades, cheia de percalços. Mas nós cremos que Cristo está vencendo e nós com Ele. Se vencemos o diabo em Cristo, qual é o outro inimigo que vai ficar diante de nós, irmãos? Experimente a liberdade de Cristo, sendo um bem-aventurado, tendo os seus pecados cobertos por Ele. Ora, que exemplo melhor do que foi usado pelo apóstolo Paulo? Davi. Davi era um homem de fé, um homem verdadeiramente crente, mas que um dia adulterou e ainda mandou matar o marido da mulher que ele adulterou. Mas o Novo Testamento não fala de Davi assim, fala dessa maneira. Bem-aventurado. Porque quando o profeta Natan chegou lá e disse, Davi, tu és um homem. Aí ele não foi dizer, mas espera aí, Deus não vai considerar que eu sou um grande rei e eu expandi muito o império e eu fiz isso e aquilo e eu trouxe Jerusalém para ser a capital, agora nós temos aqui um lugar para adoração. Davi simplesmente calou a boca e quando ele abriu novamente, escrevendo o Salmo 32 e o 51, ele disse, pequei contra ti somente. Tu serás justo no teu falar e justo no teu julgar. Aí ele disse, Senhor, renova em mim, dá a mim um espírito quebrantado. Limpa-me completamente, lava-me, purifica-me. Essa é a oração do justo. Chegou a perder um filho por conta disso. Mas sabe o que ele fez depois de tudo isso? Depois de perder tudo, ser humilhado e tratado pelo Senhor? Ele não tinha mais o que fazer. A Bíblia ensina, a Bíblia diz... Davi foi tomar um banho, botou vestes novas, botou um banquete e disse, segue a vida, porque eu não vou tentar me justificar a mim mesmo. Cristo me justifica. Um homem alegre, um homem contente, um homem sábio, um homem que gostava de festejar com a família e com o seu povo. Viveu o resto da vida. É acreditado a Davi até hoje, né, o nome de bem-aventurado por tipo de Cristo. Este homem, adúltero e assassino. Abraão, mentiroso e frouxo. Bem-aventurado o que tem o seu pecado encoberto. Não é bem-aventurado o que não peca. É bem-aventurado o que tem o seu pecado coberto pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, não tentem, de maneira nenhuma, carregar o fardo, o peso do farisaísmo. Lancem o peso, o fardo dos pecados em Cristo. E ele disse, eu vos aliviarei. Vai ser a melhor vida que vocês terão. Amém. Oremos ao Senhor.